Esse é o tema da mensagem de hoje: um só povo e um só Deus. Essa mensagem, inclusive hoje, nós vamos pela primeira vez em quase 3 anos replicar uma mensagem que já foi pregada aqui, porque essa se faz muito necessária. Hoje nós vamos falar sobre um só povo, um só Deus. E essa mensagem, ela veio de um dia, em uma tarde de sábado, pouco mais de um mês. Eu estava em casa, estava no quarto, lendo a Bíblia, meditando, estudando, e eu terminei e ajoelhei ali mesmo e comecei a falar com Deus, comecei a orar, comecei a falar com Deus. E nesse momento que eu estava falando com Deus, eu falei algo que não foi combinado da minha parte, sabe? Existem coisas que a gente meio que programa o que a gente vai falar com Deus, não é assim? Quando eu chegar em casa, vou falar com Deus o que aconteceu hoje, vou falar com Deus sobre aquilo, vou falar com Deus sobre aquilo outro, não é assim? Tem dias que a gente programa, que a gente fala, nossa, preciso muito falar com Deus para Deus me ajudar. Mas naquele dia não, aquele dia eu ajoelhei, comecei a orar, e de repente eu falei para Deus algo que estava no meu coração, que eu nem sabia como falar, mas eu falei para Deus dessa forma, eu falei assim: Senhor, eu quero muito, muito estar com pessoas que queiram o Senhor como eu quero. Foi assim que eu falei com Deus, que eu queria estar com pessoas que queriam Deus, que queria Jesus, que queria Ele do mesmo jeito que eu queria. E depois, quando eu falei aquilo para mim, é como se dentro, sabe, da minha mente tivesse uma explosão de pensamentos. Eu comecei a ter o entendimento que isso é uma verdade que se aplica em todo lugar, que as pessoas, elas buscam os lugares que elas acreditam que são bons e são atraídas ao mesmo lugar. A gente pregou até sobre isso, atraídos por, e aí pregamos, daí nasceu também essa pregação. Então a gente vê pessoas em um bar, em um show, em um evento, em uma festa, em um ginásio, em um clube de futebol, torcendo, assistindo uma luta, seja o que for, que estão atraídas, que estão juntas ali, porque todas estão querendo a mesma coisa. E eu falei: Senhor, por que na igreja não? Por que na igreja não? Porque tem momentos, isso foi tudo parte da oração, gente. Estou abrindo aqui para vocês o momento que eu tive com Deus em secreto. Agora já não está mais em secreto. Então, são muitos anos, mas muitos anos, e cansa, que você fica tentando convencer as pessoas que Deus é bom e que o diabo não presta, que os caminhos do Senhor é bom e que leva para a vida, e que os caminhos do diabo leva para a morte. Então isso aí é desde a época que eu era jovem, de 19, 20 anos, que eu tinha acabado de me converter, e a gente evangelizando, e a gente chamando, e leva para um culto, e leva para um culto de jovem, leva para o culto da igreja, e aí reúne, e aí aconselha, e aí liga, e aí fala, e aí tenta de várias formas, que Deus é bom e o diabo não presta. E você vê pessoas que estão ali, mas que queriam estar em qualquer outro lugar, menos ali. E isso cansa, sabe, isso cansa muito a gente. Às vezes a gente está buscando a Deus, clamando a Deus aqui, orando, e a gente quase nem respira, porque se a gente parar de orar, a gente vai ver que a igreja está em silêncio. E eu não estou falando daqui desse lugar, eu estou falando de todos os lugares que eu passei. Então você começa a chegar numa conclusão: será que a maioria das pessoas aqui não querem o que você quer, não quer Deus do jeito que você quer? E isso cansa,
Foi a oração que eu fiz. Senhor, eu quero estar com pessoas que querem o Senhor. Aí na quinta-feira, sem ser essa que passou na outra, eu estava aqui no altar, aqui, orando, falando com Deus. E de repente, aquele mesmo sentimento, aquele mesmo pensamento. Existem algumas pessoas aqui que vêm de longe para participar do culto, e eu sou uma delas, que não moro nesse bairro, não moro no bairro aqui de trás, mas que não falta um culto, que não perca um culto. E a gente vê pessoas que moram aqui do lado, não estão nem aí, que olham para nós com um olhar de rejeição. A gente vê que elas olham para nós quase que com ódio. Então, eu estava aqui, poucas pessoas, a gente estava orando e aquele mesmo sentimento. Meu Deus, eu quero estar com pessoas que queiram a mesma coisa que eu. E aí Deus me respondeu aqui no altar. E Ele disse assim para mim: só no céu. Só no céu. Isso vai acontecer só no céu. Porque essa também é a vontade de Deus. E na mesma noite Deus me fez lembrar de 3 versículos, no mesmo momento. De 3 versículos, colocam aqui para mim, por favor. De 3 passagens, aliás, deixa eu reformular. Deus me fez lembrar desse versículo, dessa profecia. E depois eu vi que ela se repetia na Bíblia em 3 livros diferentes. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso está escrito em Jeremias, em Ezequiel, e ele se conclui em Apocalipse. O que isso quer dizer? Que essa sempre também foi a vontade de Deus. Que pessoas que se reúnem para buscar Ele, que elas estejam ali em concordância plena, que todas queiram Deus do mesmo jeito que eles querem ela. Então, eu quero falar sobre isso, sobre uma profecia, que um dia existirá um só povo, e um só Deus. Um só povo em um só Deus. Então no livro de Ezequiel fala, Jeremias fala, e no livro de Apocalipse há uma conclusão sobre isso. Há um fechamento sobre isso, sobre esse assunto. Esse assunto não foi esquecido. Isso não foi deixado de lado. Mas exatamente no penúltimo capítulo do último livro da Bíblia, Jesus faz a questão de recordar e de reafirmar essa profecia, que haverá um só povo e um só Deus. Então agora eu vou ler com vocês, a gente vai colocar aqui na TV, o texto de Apocalipse 21, que diz assim. Inclusive, é importante, antes da gente ler, que esse livro foi escrito pelo discípulo João. Foi uma visão que ele teve, que Jesus mostrou para ele as coisas que iriam acontecer. Coisas que são fiéis e coisas que são verdadeiras, mas que iriam acontecer no futuro. Então ele foi escrevendo de acordo com como ele enxergava, como ele via. E ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aqui há um apontamento, e a gente entende o que acontecerá com essa terra. Ela vai acabar. Muitas pessoas falam: não, o céu vai ser aqui. Você já ouviu isso de alguém? Ah, o céu vai ser aqui na terra. Não, o céu não vai ser aqui na terra, porque vai ter um novo céu e uma nova terra, e o mar não vai existir. Então vai ser tudo diferente.
Isso aqui, por isso que a Bíblia declara que essa terra ela vai pegar fogo, ela vai queimar. Então, no versículo 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade. A palavra santo ou santa significa separado ou separada. Então, uma cidade separada. A nova Jerusalém. Então, não é a Jerusalém que tem lá em Israel. É a nova Jerusalém. Que de Deus descia do céu, preparada, como uma esposa adornada para o seu marido. Então, o que é uma esposa adornada para o seu marido? É uma esposa, é como uma noiva que se prepara para ser esposa, está adornada para casar. Então, a mulher pode ser muito bonita, mas no dia do seu casamento, ela recebe um upgrade, ela recebe um up, não é assim? Então, essa cidade, ela já é linda, mas no dia que ela vai ser apresentada, ela vai estar mais linda ainda. Quem está comigo até aqui? Aí diz assim: e ouvi, então até aí ele estava só vendo, aí ele fala que ouviu, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, então estava apresentando a cidade, é como se estivesse ali um anfitrião apresentando a cidade, e falando assim: eis aqui o tabernáculo de Deus. Pastor, o que é tabernáculo de Deus? Tabernáculo é o lugar que Deus realmente habita, aonde Deus fica. Quando existia um tabernáculo aqui, na época de Moisés, era um tabernáculo móvel, Deus descia lá dentro do tabernáculo. Então, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitarás. Então, está falando que Deus vai morar agora com os homens, e eles serão o seu povo. Então, esses homens que vão morar com Deus serão o povo de Deus, e o mesmo Deus estará com eles. Então, Deus continuará com eles e será o seu Deus. Amém, gente? Então, aqui há uma conclusão de uma promessa que começa em Jeremias, depois Ezequiel, e se conclui em Apocalipse com as palavras de João, uma revelação que João teve. Então, nesse momento aqui, é o momento que todos que estarão ali serão realmente filhos de Deus. Ali não vai entrar um clandestino, ali não vai entrar o falso, ali não vai entrar o morno, ali vai ser um povo só, um povo verdadeiro, aqueles que queriam, que buscaram realmente a Deus de todo o coração, aqueles que realmente entregaram a vida a Deus de todo o coração. Aqui nesse período, as muitas vozes, porque você ouve aí fora muitas vozes, elas se cessarão, não vai existir mais. Vozes que dizem assim: todo caminho leva ao céu, todo caminho leva a Deus. Inclusive, engraçado que nem todo caminho leva ela para a casa dela, mas todo caminho agora leva a Deus, né? Quando pega o Uber, fica desesperado se o Uber entrou num caminho errado, porque sabe que não vai levar onde que ela quer. Mas por que todo caminho leva a Deus? Se nem todo caminho leva a pessoa na casa dela. Essas vozes vão cessar. Vozes que dizem que todos serão salvos, essas vozes vão cessar. Você vê aí diversos tipos de religião. Existe uma estimativa, gente, que existe 4.300 religiões no mundo. Não é 4.300 templos, não é 4.300 igrejas, 4.300 pastores, não, 4.300 religiões.
Existem vários tipos de religiões, islamismos, existe os muçulmanos, existem religiões chinesas, existem as pessoas que acreditam no Buda, existe uma religião que chama israelismo, fundada por um homem chamado Rael, quer dizer, raelismo, fundada por um homem chamado Rael. Eles acreditam em extraterrestres, que eles são os Halloween. Existe uma religião que eles acreditam que o Deus deles é um macarrão gigante, o monstro do macarrão gigante. E já existe mais de muitos anos, existem prédios gigantes, onde muitas pessoas se reúnem. Essas vozes, essas e outras vozes, elas vão ser silenciadas. Nesse lugar existirá um único Deus, então não haverá espaço para nenhum outro Deus. Vai acabar todos os tipos de imagens, todos os tipos de idolatria, todos os outros caminhos, todos os tipos de adoração. Lá só Ele vai ser glorificado, só Ele vai ser exaltado. Lá não existirá outro Deus, a possibilidade de existir outro Deus. Um só povo, um só Deus. Então isso é maravilhoso. Não para todos, mas para os verdadeiros. Lá não vai ter a sua opinião, nem a minha. O que você acha, o que você entendeu, ou o que deu a entender. Lá o que vai prevalecer é quem obedeceu a palavra. O que você sentiu, ou o que você não sentiu, isso não estará em questão no céu. Mas o que você seguiu, o que você obedeceu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho querer revelar. Vai ser muito simples, porque somente a Escritura. Então nós temos também, vamos continuar lendo aqui, os benefícios que essas pessoas terão. Esse um povo, diz assim no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então significa dizer que o nascido de Deus também chora, que o povo de Deus também passa muita luta, que o povo de Deus não vive só de vitória, como muitos lugares ficam falando, desenhando um culto Disney. Parece que a pessoa vai viver a fé da Disney, a fé dos sonhos. Mas a Bíblia é o livro que nos leva para uma realidade verdadeira, como que a gente vive a vida no nosso cotidiano, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, como temos que aplicar a fé no nosso dia a dia. Ele tira as emoções e transfere a razão para nós. Amém, gente? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então tudo que você passa aqui, de tristeza, de sofrimento, a Bíblia fala que isso são as primeiras coisas. Por isso que a gente sempre fala, tá difícil, mas vai passar. É as primeiras coisas. Não se atenta, nós não vamos ficar nas primeiras coisas. Não se atenta às primeiras coisas, elas não são eternas, elas vão passar. E o que estava sentado sobre o trono disse, aí Jesus começa a falar aqui: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, aí Jesus disse para João: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ele dá duas características a todo o argumento que está sendo formado, a tudo que João está vendo e tudo que João está ouvindo. Pode escrever, João, porque isso aí é verdadeiro, isso daí é fiel. E disse-me mais: está cumprido, ponto. Já está cumprido. Ainda que nós não sabemos, não vimos e não entramos, mas no céu já está cumprido. Vai ser assim. A história vai terminar assim,
com um só povo e um só Deus. Por isso que eu disse, as opiniões não importam mais. Aí diz mais. Quem vencer, gente, quem está comigo até aqui? Está com sono não? Não. E quem vencer, perdão, já deu uns 3 pulão, né? Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, essa promessa hoje, ela está aberta a quem tiver sede. Você tem sede de Deus, você tem sede de justiça, você tem sede daquilo que é verdadeiro, daquilo que é fiel, você tem sede da minha palavra, eu vou te dar de beber, de graça. A verdadeira religião, a verdadeira fé, entrega aquilo que Deus deu de graça. Não é através de um curso que você paga, não é através de um seminário que você paga para fazer, não é através de algo, não, porque eu recebi de graça. Então de graça eu entrego. Se for nas ruas, eu entrego. Se for aqui, eu entrego. Se for em casa, eu entrego de graça. Para quem quiser. Você tem sede? Então recebe. Porque ninguém vai poder dizer um dia que não teve chance de beber dessa água. Aí o texto fala assim, 7, quem vencer, se existe o grupo que vence, existe o grupo que perde. Então mais uma forma de derrubar uma heresia que diz que todos serão salvos. Não, porque não são todos que vão vencer. Por isso que disse, quem vencer. A gente vive numa sociedade, e não vamos ser hipócritas, gente. Nós somos assim, não vamos ser hipócritas. Nós não gostamos de perder nada. A gente não gosta de perder nem um 2 ou 1. Não gosta de perder nem uma amarelinha. Desde criança, ninguém gosta de perder. E você vai aceitar perder essa sua salvação? Se você não gosta de perder nada, você não gosta que tire nada, deixa o banco tirar algo da sua conta que não era para tirar, você vai ficar revoltado. Porque no fim nós não gostamos de perder nada, absolutamente nada. E você vai aceitar perder sua salvação. É isso que eu fico pensando. A gente tem que viver a vida de uma forma que nós entendemos todo dia que nós podemos ser do grupo vencedor ou ser do grupo perdedor, ser daqueles que vão entrar no céu porque venceram, porque para ser de Deus verdadeiramente você tem que ser corajoso, você tem que vencer, você tem que ser vitorioso para você vencer os seus desejos, para você vencer o pecado que quer te abraçar, que quer te dominar, para você vencer o diabo, porque ele existe, ele é tão real quanto Deus é real. A gente viu essa semana um homem de 74 anos que ateou fogo no seu corpo e ficou pegando fogo. Você sabe por que ele fez isso? É de tanta legalidade que uma pessoa dá ao diabo. Então chega um momento que ele domina toda a vida da pessoa. Quando você fala um palavrão, você está dando legalidade para o diabo. Você sabia disso? Quando você acende um cigarro e fuma, você está dando legalidade para o diabo. Quando você conta uma mentira, você está dando legalidade para o diabo. Quando você se inclina para o que é errado, você está dando legalidade para o diabo. Então o ser humano vai dando tanta legalidade, tanta autoridade para o diabo sobre a vida dele, que chega uma hora que o diabo tem o domínio. Aí a pessoa comete o suicídio, toca fogo nela mesma, come veneno, porque ninguém em sã consciência, em pleno domínio do seu corpo, faria esse mal. Então nós temos que vencer. Nós temos que vencer todo o dia. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então agora Jesus vai dar uma lista de pessoas que não entrarão,
que não farão parte dessa cidade maravilhosa, que não estarão nesse novo céu, nessa nova terra, que não estarão, porque se existirá um destino diferente para essas pessoas, existirá um destino diferente para as pessoas que não vão estar ali. E aqui vai falar, em um versículo, vai falar de grupo de pessoas que não vão entrar, pessoas que perderam a oportunidade de entrar. No versículo 8 fala assim: mas quanto aos covardes, por isso que nós estávamos falando, que para ser de Deus você tem que ser corajoso. Não tem outra forma de você ser uma pessoa de Deus se você não ser corajoso. Para um jovem deixar as coisas do mundo. Eu estava na festa do meu sobrinho e um monte de amigo deles lá, e aí eles enchendo a cara, bebendo, fazendo festa, dançando, e eu fiquei com a minha esposa, com a minha família sentado vendo aquilo ali. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei assim: para um jovem entregar a vida dele para Deus é só um milagre mesmo, não tem como. Para um adulto também entregar a vida dele para Deus é só um milagre, porque você tem que ser forte, meu amigo. Você tem que ser forte para ver aquilo que a sua carne quer debruçar sobre a mesa e você fala não. Foi pouco tempo depois, meu sobrinho fez 18 anos, foi com 20 anos que eu estava descendo nas águas e decidindo viver para Cristo. Hoje eu tenho 22, estou brincando. Hoje eu tenho 33, vou fazer 34 anos, e graças a Deus não voltei atrás da minha decisão. E eu percebo o quanto que eu tive que ser corajoso para assumir Jesus nas minhas redes sociais, corajoso para assumir Jesus no meu trabalho, corajoso para não esconder a minha fé, corajoso para evangelizar, corajoso para continuar, corajoso para permanecer. Então o reino dos céus não é dos covardes. O reino dos céus, para você entrar lá, você tem que ser corajoso. E aos incrédulos, o segundo grupo de pessoas que não vão entrar, os incrédulos. A nossa fé, a todo instante, ela é colocada à prova. Sua fé, não importa o título que você tem na igreja, se você é pastor, se você é bispo, se você é casado com alguém que tem alguma função na igreja, não importa se você serve, não importa se você chegou a primeira vez. A fé de todo mundo, a todo tempo, ela vai ser colocado à prova. A fé para você renunciar, a fé para você perder, a fé para você seguir, a fé para você obedecer, a fé para você ir em frente, a fé para você não desistir, a fé para você congregar, a fé para você ir no culto, a fé para você orar com fé. Você acha que quando acontece um problema, que você não consegue uma resposta, que você não consegue uma solução, você não pensa que o diabo ele se levanta de uma forma, porque ele quer que você duvide da sua fé. Ele quer que você duvide. Pô, será que Deus existe mesmo? Isso aqui é a ideia da minha cabeça. Será que essa palavra aqui ela é verdadeira mesmo? Isso aqui é coisa dos homens. Pô, será que Deus cura mesmo ou não cura? Porque eu perdi meu pai com câncer. Então você acha que o diabo não cria situações para se levantar, para ver se você vai duvidar? Porque uma das coisas que a gente precisa para ser salvo é crer. E para crer você tem que ter fé. Por isso que os incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que falam, não é tão importante, não é assim, não é bem assim, não entrarão. Deixa eu seguir, gente, porque tem coisa aqui que é necessário falar. Eu sei que o nosso tempo é muito corrido, mas isso aqui vai acrescentar, cada minuto pode acrescentar muito sobre a nossa eternidade. Terceiro grupo fala assim: e aos abomináveis. Então tudo que você vê que é abominável, Deus também não simpatiza disso.
Quando você ouve alguém falar assim, se Deus existe mesmo, por que Ele permite tanta maldade, tanta ruindade? Porque só no céu existirá um povo separado. Aqui o povo está misturado, bons com maus. No céu não. No céu Deus não vai permitir, te garanto, porque lá não vai entrar os abomináveis. Mas infelizmente, com dor no coração eu te falo, esse mundo não é justo. Não busque justiça aqui, porque seja justo, mas não espere que tudo seja justo, porque esse mundo não é justo. No céu haverá justiça, porque no céu essas pessoas não vão entrar, mas aqui está misturado bons com maus, pessoas bondosas com pessoas abomináveis, infelizmente. Então você vê pessoas fazendo maldade com criança, pessoas abusando de criança, pessoas matando criança. A gente vê várias coisas que a gente fala, eu não acredito que isso existe. Essa semana uma menina de 17 anos envenenada pela própria amiga que dormia na casa dela enquanto ela passava mal. Então você fica pensando até onde vai a maldade do ser humano. Ela vai até quando essa terra acabar. Porque quando essa terra acabar, quando vir um novo céu, nova terra, o mar não existir, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus que vai estar junto com os homens e será um só Deus, um só povo, então aí vai acabar. E guarda essas palavras, que são fiéis e são verdadeiras. Quarto grupo diz assim: e aos homicidas, pessoas que matam outras pessoas, e aos fornicadores. Põe para a gente a tradução de fornicadores e lê aí, Renata, por favor. Conseguiu? Lê aí. Então, a Bíblia chama de fornicação o ato sexual fora do casamento. Fora do casamento. No mundo, na nossa geração, prostituição a gente entende que pessoas que vendem o corpo por dinheiro. Mas diante da Bíblia, a prostituição é quando há um ato sexual fora do casamento. Então a Bíblia chama esse nome de fornicação. Então são namorados e praticam ato sexual, fornicação. Estão ficando e já estão indo para a cama, tendo relação, porque é normal nesse mundo, não normal nesse mundo que a gente está lendo aqui. Nesse mundo não é normal. E aqueles que praticam isso serão deixados do lado de fora. É conhecido como os perdedores, aqueles que vão perder. Os vencedores, aqueles que não vão se entregar ao pecado da carne. Amém, gente? Próximo. E aos feiticeiros. Mais uma vez, põe aí a tradução de feiticeiros, bem rapidinho. E aos feiticeiros. Feitiçaria refere-se a práticas de magia e adivinhação, geralmente associadas a seres sobrenaturais e consideradas um pecado. Essas práticas envolvem a busca por poder ou conhecimento, através de meios não divinos, como espíritos ou demônios, em vez de confiar em Deus. Então, quando alguém busca uma forma de saber o amanhã, isso é adivinhação. Então, pouco interessa para Deus se isso está sendo feito dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, no centro da 13 de maio. Você está indo atrás de adivinhação? É falta de confiança em Deus. A Bíblia fala que o dia de amanhã pertence a
a Deus, não pertence a você. Se fosse para a gente saber do dia de amanhã, não era para estar escrito isso. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, adivinhações. Porque a pessoa que usa disso, ela busca ter... Põe a tradução aqui de novo, por favor. A pessoa que busca isso, ela quer ter algum tipo de poder. Poder ou reconhecimento. Uma vez eu estava indo numa igreja em São Paulo, parei o carro no posto para abastecer, aí o frentista falou, vocês estão indo na onde? Pode tirar. Eu falei, eu estou indo em São Paulo, a gente vai participar de um culto. Legal. Lá tem um cara que revela, um cara bom que revela. Eu falei, lá tem a palavra que revela, é a palavra de Deus. Porque aqui nessa cidade tem um cara bom, hein? Fui lá, ele revelou tudo a minha vida, revelou tudo aquilo ali. Porque ele quer o poder, ele quer o reconhecimento, e é o que a gente vê. Então isso a Bíblia chama de feitiçaria, falta de confiança em Deus. Tem gente que vive assim, de adivinhação em adivinhação, adivinhação em adivinhação, porque ela não confia nem um segundo do amanhã na mão de Deus. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Só maquiou a fé que ela tinha numa cigana e colocou agora num pastor. Você quer saber do dia de amanhã? A gente está falando muito sobre o dia de amanhã para você hoje. Na verdade, nós estamos falando de muitos dias para frente, uma revelação gigantesca. Onde você vai passar a eternidade. Aí diz assim, e aos idólatras, por favor. Põe aí, idólatras. Bom, idólatras vem no plural de idólatra, que se refere a alguém que adora ídolos, ou que tem amor excessivo por algo ou alguém. Em contexto religioso, idólatras são aqueles que prestam culto a imagens ou entidades, em vez de a um ser divino único. Porque no céu haverá um só Deus, um só povo e um só Deus. Então, idolatria não é apenas o ato de você venerar uma santa, uma imagem, Aparecida, São Jorge, e etc, etc, etc. Não leva a Deus. Quem te leva a Deus é Jesus, Ele é o caminho. Você não precisa, pastor, mas me ensinaram assim. Te ensinaram errado. Eu sei que é difícil ouvir essas coisas. Eu sei que é difícil, principalmente quando você nasce num berço assim. Eu sei que não é legal ouvir essas coisas, eu sei, mas eu não posso negar a verdade a você. Você tem o direito de saber a verdade, que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Nós vivemos em um mundo que existe 4.300 religiões, e não são todas que vão te levar ao céu. Porque não é todo o caminho que leva a Deus. Então o diabo, ele trabalha milenar, imagem, santo, escultura. Isso existe desde que o mundo é mundo. Só foi tomando outros nomes. Só foi mudando os nomes. E se você também tem um amor excessivo com coisas ou pessoas, isso é um tipo de idolatria. Você pode ter um filho, ame o seu filho. Como eu já disse, o amor de mãe é um dos amores mais legítimos que existe. É um amor que se parece muito com o amor de Deus. Mas não ame mais do que você tem que amar a Deus. Porque seu filho vai crescer, seu filho vai casar, seu filho vai formar família, e você vai ter que permitir isso acontecer. Ele vai seguir a vida dele, ele vai ter o filho dele também. E aí o filho dele vai seguir a vida dele. Então o amor que nós temos que ter com Deus é um amor que você não pode ter por nada. Mas eu tenho um carro, se mexer no meu carro, eu já vi gente lavando o carro debaixo da chuva. Deu vontade de, olha, debaixo, passando pretinho na roda, chovendo. O que é isso? O amor excessivo. Não é que você não tem que cuidar das suas coisas. Cuide das suas coisas, para que elas durem. Mas não coloque o amor nela. Isso é um tipo de idolatria. Vamos lá para a gente finalizar. Próximo.
e a todos os mentirosos. Aí Jesus fala assim, mentiroso, gente, não precisa nem falar, né? Não existe mentirinha, não existe mentirona, mentira é mentira. É o diabo, muito bem, dona Gilda. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então ele está falando assim, olha, esse grupo aqui não vai estar comigo. Vai ter uma separação. O grupo que vai estar comigo é um grupo que andou comigo, que seguiu, que viveu, que se entregou, que teve fé, que não foi covarde, que foi corajoso, os vencedores. Mas esse grupo aqui, que se entregou a todos esses deleites, que fez tudo isso aqui, está reservado para eles outra coisa. Um lago que arde com fogo e enxofre. Então não é como um lago que a gente conhece. É semelhante quando você vê as imagens na TV de um vulcão em erupção. E você vê aquelas lavas. Então ele está falando disso, um lago assim. Que por sinal haverá enxofre. Pastor, o que o enxofre ele faz no fogo? Ele potencializa o fogo. É como você jogar gasolina no fogo. O que vai acontecer? Bum! O enxofre, ele potencializa. Então vai estar reservado esse lugar para essas pessoas. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Fique de pé, por favor. Então essa pregação, ela veio quando eu disse, Senhor, eu quero estar com pessoas que queiram o Senhor como eu quero. E aqui na igreja Jesus respondeu, só no céu. Então você vê aqui claramente a conclusão dessa profecia, que no céu haverá um só povo e um só Deus. A pergunta que eu te faço, você quer fazer parte desse povo? Porque você tem que querer de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé. Eu sei que eu queria muito terminar o culto 8h20, como eu sempre faço. Talvez eu passe alguns minutos, porque eu queria muito te falar isso aqui, para que isso fique claro para você. Mas as pessoas falam assim, pastor, mas a salvação não é pela graça, não é pela graça, não é pelo que Jesus fez completamente. Inclusive, graça significa favor imerecido. Ele fez algo que nós não merecíamos. Então, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos deu acesso ao céu, ao reino dos céus. Não são as nossas obras. Então, nunca alguém poderá falar assim, olha, eu vou ser salvo, porque eu fiz isso, porque eu fui bom, porque eu ajudei as pessoas, porque eu pratiquei ação social, porque eu vim e fazia o culto aqui no Jardim do Lago. Não, isso não salva você, e nem é eu, e nem ninguém. O que nos salva é Jesus. Prepare Efésios 2, por favor. E quem nos salva é Jesus. Ele é como se fosse a chave da porta, como se fosse o passaporte para você poder chegar no reino dos céus. Segunda coisa, eu fui salvo, só que eu tenho que permanecer salvo. Eu creio muito com todo o meu coração que hoje você vai sair daqui salvo. Só que não é suficiente, porque você precisa permanecer salvo. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim sucessivamente, nós temos que permanecer. E para permanecer salvo, nós precisamos ser transformados de dentro para fora, nascer de Deus, nascer de novo, da água e do Espírito, nascer de novo. E isso novamente só é possível por conta de Jesus. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos condição de praticar, de viver, de andar nas boas obras que a Bíblia fala.
Então eu quero ler rapidinho para você esse versículo, que vai explicar para a gente 3 versículos sobre a salvação que vem pelo que Jesus fez e o que é viver, o que é praticar as obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é um favor de Deus, é o que Deus fez. Próximo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, como eu disse, eu fiz isso, fiz aquilo e fui salvo. Não, só que conclui falando assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Vamos parar até aqui, já vou continuar. Nós somos feitura, somos feitos nele. É como se Jesus viesse refazendo você. Você era de um jeito, então Jesus vem te refazendo, te remodulando, te recriando, te formando de novo, te criando de novo, nascendo de novo. Deu para entender essa expressão, nascer de novo? Deus refazendo você, Jesus refazendo você. Por quê? Para as boas obras. Nós precisamos nascer de novo para praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por conta das obras, somos salvos porque Jesus morreu, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos forma de novo, então por isso nós temos condição de praticar as boas obras. Então não é dom nosso, é dom de Deus. Então isso derruba a heresia da hipergraça, que fala que nós não temos que fazer nada, que assim simplesmente como um sopro todos vão para o céu. Consegue ter o discernimento da palavra? Consegue entender? Você vê que mesmo dentro da igreja o diabo ele trabalha para semear o tipo de fé que não é verdadeira. Então as pessoas vêm, louvam, cantam, gritam, choram, se emocionam de monte, se arrepiam, caem no chão, tremem, mas sai do mesmo jeito, vivendo nas obras que ela quer viver, não nas obras que Deus preparou para ela viver. Então nós temos que ter esse entendimento. Então, se você crê em Jesus, porque a salvação vem pela fé, então pela graça, pelo que Ele fez, quando você crê nele, crê que Ele fez, crê que Ele morreu por você, mesmo você não merecendo, você tem acesso ao maior tesouro dessa terra, a salvação. Mas é um acesso, para você permanecer salvo. Senhor, eu preciso nascer de novo, tem que mudar isso aqui, esse coração sujo tem que mudar, essa natureza velha tem que mudar, essas mesmas palavras, esses mesmos sentimentos. Eu olho para as pessoas, eu penso mal sobre elas, eu indago mal, eu fico criando histórias, eu fofoco, eu sou orgulhosa, eu não gosto de ser repreendida, eu não gosto de falar que eu estou errada. Então quer dizer, essa natureza aí, ela tem que sair de mim. Senhor, eu preciso nascer do Senhor, eu preciso ser feito como o Senhor, eu preciso andar, aparecer, eu preciso ter condições de viver nas boas obras, para que eu possa vencer. Então esse é o segundo passo. Deus nos chamou para a gente, Ele chamou como a gente está, não para a gente permanecer como a gente está. Então agora nós vamos falar com Deus, vamos buscar o Espírito Santo. Não é muito tempo, então cada minuto aproveita. Tem oração que você concorda com o pastor, que você fala, sim Senhor, sim meu Deus, sim meu Pai. Mas tem oração que não, tem oração que você tem que orar, que você deixa o pastor orando, e você faz a sua, e esse é o momento assim. Você está praticando, vou te falar duas coisas. Você está praticando essas coisas aqui, se arrependa agora. Se arrependa agora e não brinca com Deus. E não volta a praticar mais.
Se arrependa agora, agora. São 8h10, se arrependa agora. Escuta o que Deus está falando. Se arrependa hoje e agora, e não volta mais. Esse grupo de pessoas que serão salvos tem uma característica peculiar. Eles desejam muito, 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 muito que outras pessoas se unam com eles, porque não é um povo egoísta. Só que esse povo aqui já está dentro, chamando pessoas que estão fora para entrar. Então, se as pessoas querem entrar ou não querem entrar, é uma decisão delas, mas não queira sair porque um ou outro não quis entrar. Isso é claro para você? A sua decisão é a sua decisão. A decisão do outro é a decisão do outro. Nós evangelizamos o céu, a terra, evangelizamos todo mundo. Não quer? Problema é seu. Eu não vou sair porque você não quis entrar. Continuaremos gritando, falando, entrem, venham, porque essa é uma característica de quem faz parte. Os salvos querem salvar. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor.